Bom dia, pessoal. Aqui quem fala é a professora Josane e nós vamos iniciar o estudo de trigonometria no triângulo retângulo. Então, vamos começar pela origem da palavra trigonometria, tá? O termo trigonometria, ele vem do grego trigonon, que é triângulo, e metron, que é medida. Foi criada em 1595 pelo matemático Bartolomeu para designar o ramo da matemática que estuda as relações entre as medidas dos lados e as medidas dos ângulos de um triângulo. Entretanto, a origem desse campo de estudo é muito mais antigo. Se vocês tiverem mais curiosidade sobre a origem dessa palavra, procurem no livro didático de vocês, capítulo 11, seção 11.1. Tá? Então, hoje nós vamos estudar as relações trigonométricas num triângulo retângulo. Vamos lembrar que um triângulo é dito retângulo quando ele tem um ângulo reto. Um ângulo reto é um ângulo de 90 graus. Num triângulo retângulo, nós temos três lados. O lado oposto ao ângulo reto é chamado hipotenusa e os lados que compõem o ângulo de 90 graus são chamados catetos. Tá? Então, aqui nós temos os ângulos internos, que é o ângulo de 90 graus, o ângulo marcado aqui que é alfa, e eu teria aqui também um ângulo beta, tá? Lembrando que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, como a gente define as relações trigonométricas no triângulo retângulo? Nós definimos as relações trigonométricas sempre em relação aos ângulos que não são o ângulo de 90 graus. Então, vamos definir as relações trigonométricas para o ângulo alfa. Nós poderíamos também definir para o ângulo beta, tá? A ideia é a mesma. Então, aqui nós temos que a medida do cateto oposto sobre a hipotenusa, nós definimos que é seno do ângulo. Então, seno de alfa é igual a B sobre A. Tá? Agora, nós vamos definir qual é a relação trigonométrica que envolve o cateto adjacente. O cateto adjacente de um ângulo é aquele que forma o ângulo. Então, aqui nós temos que cateto adjacente do alfa é C sobre a hipotenusa, que é a. Essa relação trigonométrica nós vamos chamar de cosseno de alfa. E a última relação trigonométrica dentro desse triângulo retângulo, nós vamos relacionar cateto oposto ao ângulo, que é B, sobre o cateto adjacente, que é C. Isso nós vamos chamar de tangente do alfa. Tá? Então, nós temos essas três relações trigonométricas, tá, pessoal? Então, nós temos o seno de alfa, o cosseno de alfa e a tangente de alfa. Essas três relações trigonométricas vocês anotem no caderno, tá? Marquem bem o que é o seno, o que é cosseno e o que é tangente. Elas vão ajudar vocês na resolução de exercícios e em estudos posteriores, tá? Formalmente, o que nós vimos no slide anterior é seno de alfa é a medida do cateto oposto a alfa, então a medida do cateto oposto a alfa, que é aqui, sobre a medida da hipotenusa, a medida da hipotenusa. Então, seno de alfa, continua lá, nós já marcamos que é B sobre A. Então, aqui, cosseno de alfa. O que vai ser o cosseno de alfa? É a medida do cateto adjacente a alfa, então aqui é o C, sobre a medida da hipotenusa, que é o A. Então, aqui nós temos C sobre A. E aqui, por último, a tangente de alfa é a medida do cateto oposto a alfa, então, medida do cateto oposto a alfa, que é o B, sobre a medida do cateto adjacente a alfa, que é o C. Então, aqui nós temos a tangente é B sobre C. Isso já foi dado no slide anterior, só aqui está a definição formal, tá? Então, como nós podemos aplicar isso?
eu trago um exercício para vocês. Nesse exercício nós temos 3 triângulos retângulos, porque são todos eles compostos por ângulos retos, tá? E nós temos as seguintes informações. Adotando seno de 42 graus igual a 0,67, cosseno de 42 graus igual a 0,75 e tangente de 42 graus igual a 0,90. Determine as medidas indicadas por x, y e z nas figuras a seguir, tá? Então, vamos começar pela primeira figura. Nós temos a letra A e nós temos aqui o ângulo de 42 graus e quais as informações que a gente tem? Nós temos cateto oposto, então nós temos que x, e nós temos a hipotenusa, porque é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, qual é a relação trigonométrica que nós vimos anteriormente que envolvia cateto oposto sobre hipotenusa? É seno do ângulo. Então, seno de 42 graus é igual a x sobre 20, cateto oposto sobre hipotenusa. Então, aqui nós temos que 20 vezes o seno de 42 graus. Seno de 42 graus é 0,67. Então, aqui nós temos 0,67 é igual a x. Então, 20 vezes 0,67 vai dar 13,4. O que, pessoal? Qual é a unidade aqui? Centímetros. É igual a x. Tá? Então, aqui nós temos a primeira variável procurada. Tá? Então, agora nós vamos para a letra B. Vamos olhar na letra B o que nós temos. Aqui nós temos o 42 graus, nós temos o y, que é o cateto adjacente, e nós temos a hipotenusa. Então, qual é a relação trigonométrica que envolve cateto adjacente ao ângulo sobre hipotenusa? É cosseno do ângulo. Então, cosseno de 42 graus é igual a cateto adjacente, que é o y, sobre a hipotenusa, que é 10. Então, aqui nós temos 10, o 10 passa multiplicando vezes cosseno de 42 graus. Cosseno de 42 graus está dado aqui, é 0,75, é igual a y. Isso aqui vai dar 7,5. Vamos olhar qual é a unidade de medida, é importantíssimo, então é metros. Então, é igual a y. Então, aqui nós temos que o y é 7,5 metros. Agora nós vamos para a última, tá? Nós vamos para a última. Nós temos aqui 42 graus, aqui o ângulo de 90 graus, o lado oposto não tem. Nós temos o lado oposto ao ângulo de 90 graus, nós não temos, então nós não temos a hipotenusa. Nós temos o lado adjacente ao ângulo e o lado oposto ao ângulo, 42 graus. Então, nós temos que tangente de 42 graus é igual a 18 sobre o z. Então, aqui nós temos, passamos o z para aquele lado, tangente de 42 graus é 0,90, então fica 18 dividido por 0,90, isso vai dar 20. Qual é a unidade? Quilômetros. Tá? Importantíssimo isso, pessoal, tá? Então, aqui nós encontramos a terceira variável, tá? Com isso, nós vamos terminando a primeira parte do nosso estudo de relações trigonométricas em um triângulo retângulo. Aconselho que vocês refaçam esses 3 exercícios que foram feitos, letra A, B e C, e anotem no caderno, tá? Bom estudo e até a próxima videoaula.